Olá, uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, aqui pelo Canal do Boi, que você acompanha pelas parabólicas de todo o país, pelas TVs por assinatura, como a TV Claro e a NET. Acompanha também no Facebook, no YouTube e no Mato Grosso do Sul, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Que bom estar contigo. E a partir de agora, fala dos assuntos que são importantes para o seu negócio, para a rentabilidade. E olha, nessa edição do Agricultura BR você vai ver informações importantes sobre a venda de máquinas agrícolas e também rodoviárias. Houve uma queda, aliás, uma queda até com uma certa expressão no mês de agosto de 2019, comparado com o mesmo período do ano passado. Você vai entender por quê. Você vai acompanhar nessa edição do Agricultura BR que os lados, quem negocia nos Estados Unidos e na China, estão dizendo que vai ter uma melhoria. Eles dizem o seguinte: negociações comerciais de qualidade a partir de outubro, de acordo com as fontes checadas. Isso acontece para que Estados Unidos e China não provoquem uma recessão mundial. Você vai acompanhar também o que vem acontecendo. Olha, tem uma semana muito especial da raça Senepal, você vai acompanhar aqui na Agricultura BR. Você tem participação de telespectador e nós vamos falar agora, abrir o programa de hoje, falando sobre um tema muito importante. Estou falando a respeito da vacinação contra a febre aftosa. E olha, depois do estado do Paraná ser considerado, entrar nessa consideração de continuar livre de febre aftosa, evidentemente, mas sem fazer a vacinação do gado, agora é o Rio Grande do Sul que tenta entrar numa situação como essa, se tornar livre da doença sem vacinação. É o que você confere na reportagem. O trabalho dos técnicos do Ministério da Agricultura é fundamental para o futuro da atividade. A avaliação, que iniciou na segunda-feira, segue até sexta em 8 municípios do estado. Só depois vai ser possível dizer se o Rio Grande do Sul tem ou não condições de deixar de vacinar o rebanho bovino e bubalino contra a febre aftosa. Durante a Expo Inter, o tema pautou importantes debates, incluindo o primeiro Fórum Nacional Bianual do Programa de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. Eles estarão aqui no Rio Grande do Sul para justamente fazer uma análise da nossa defesa agropecuária, para aí sim demonstrar se o Rio Grande do Sul vai se tornar um estado livre de aftosa sem vacinação ou não. Eu sempre digo e sempre defendo, vai ser uma decisão técnica, não vai ter nenhuma decisão política, e a prioridade que nós estamos fazendo é que, depois da análise dessa auditoria que o Ministério está nos propondo, a gente vai apresentar para todas as entidades e, em conjunto, a gente tomar essa decisão. Na última campanha, o Rio Grande do Sul já havia reduzido a dosagem de 5 para 2 ml, num processo para minimizar as reações dos animais, os impactos financeiros e para abrir novos mercados para a carne. A fabricante da vacina da febre aftosa diz que a decisão não vai impactar nos negócios da empresa, que é líder mundial na fabricação de produtos de saúde animal no Brasil. Na verdade, sim, o Brasil existe o plano de erradicação de aftosa, Então, desde o início do plano de vacinação, a intenção do Ministério da Agricultura e junto com o SINDAN, que é o Sindicato das Empresas de Medicamento Veterinário, o plano já era de chegar a esse ponto de erradicação. Então, esse é um plano que já está correndo. Então, quando foi a compra da Valer, lógico, a aftosa faz parte, mas já era pensado nisso porque fazia parte desse plano de erradicação. E isso eu falo que já fazia parte, porque assim, a gente, quando adquiriu a Valer, além da marca, dos produtos, dos clientes que já compravam, que é o grande ganho quando você faz essa compra, pensando especificamente na fábrica, e o que fazer, a MSD ela é reconhecida mundialmente pela prevenção e por vacinas. Tanto na parte animal como na parte humana, nós somos reconhecidos muito pela quantidade de vacinas que nós temos e pela evolução que a gente sempre implementa em vacinas. Então, a nossa unidade hoje, aqui em Montes Claros, que é a unidade que era da Valer, ela é a segunda maior unidade da MSD no mundo, pensando em saúde animal. Então, a gente tem a capacidade de ali produzir outras vacinas, de ali atender toda a América Latina, que hoje vem vacinas de outros países, a gente pode atender via a nossa empresa, a nossa fábrica aqui em Montes Claros. Então, isso é um plano que já estava dentro do plano da empresa de crescimento e a gente vai seguir. Atualmente, apenas o estado de Santa Catarina é considerado livre de aftosa sem vacinação.
Fala agora a respeito do valor de produção alcançado no ano de 2018. Os números impressionam. São 343 bilhões e 500 milhões de reais, de acordo com a pesquisa municipal agrícola feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os números mostram que as 10 principais culturas agrícolas do país conseguiram fazer com que se tivesse um resultado de elevação para os valores de valor bruto de produção. E eu vou trazer agora os principais destaques para o ano de 2018, número fechado pelo IBGE. Você acompanha na tela comigo, está aqui, pode colocar aqui. Você vê aqui que o total chegando a 343 bilhões e 500 milhões de reais, um desempenho 8,3% superior ao alcançado em 2017. As disputas comerciais entre Estados Unidos e China e a quebra da safra na Argentina fez com que a soja no Brasil ganhasse ainda mais destaque. E a principal cultura brasileira chegou a 127 bilhões e 500 milhões de reais de valor bruto no ano de 2018. Já a cultura do café em destaque também teve recorde. O recorde para café fez com que se tivesse uma produção 32,5% superior a 2017, com valor de produção de 22 bilhões e 600 milhões de reais. Uma alta de 22% para o café. Vendeu muito mais, só que com preço mais baixo o café, mas o valor bruto foi lá em cima. Algodão também merece um destaque. Algodão herbáceo aqui alcançou a melhor marca histórica. Foram 5 milhões de toneladas e o valor bruto de produção de 12 bilhões e 800 milhões de reais. O milho encolheu a safra. O milho ficou menor, em 16%, caiu para pouco mais de 82 milhões de toneladas a produção. Por outro lado, com a escassez do milho, o preço subiu. E o preço subiu 14% e chegou a 37 bilhões e 600 milhões de reais de valor bruto. Por último, destaco aqui a cana-de-açúcar, produção no ano passado de 746 milhões e 800 mil toneladas, recuo de 1,6% na produção, mas o valor de produção da cana-de-açúcar alcançou 52 bilhões e 200 milhões de reais, uma queda de 3% quando comparado ao período de 2017. Portanto, o valor bruto de produção no ano passado, 343 bilhões de reais, destaque para a cultura da soja, do café e também do milho. E olha, é raro o dia que eu passo aqui sem falar do conflito comercial entre China e Estados Unidos. E olha, nessa situação de aproximação e afastamento entre as duas maiores economias do mundo, chegou o dia de eu falar de uma das aproximações. E de acordo com fontes que foram consultadas por cenários internacionais e agências, tanto o governo norte-americano quanto o governo chinês agora estão mais próximos de ter uma negociação, como eles disseram, de alto nível. Isso seria uma melhora na qualidade da conversa entre as duas partes. É importante lembrar que Estados Unidos e China vêm traçando uma situação e um cenário bastante complicado para a economia internacional. Ora, nós estamos em vias de ter uma recessão global e esse é o principal argumento para as duas maiores potências do mundo conversarem de uma maneira um pouco mais inteligível. O que quer dizer inteligível? É começar as partes a cederem em alguns pontos. Outro fator importante a ser ressaltado, que o presidente norte-americano Donald Trump recentemente impôs mais uma nova tarifação de 25% sobre produtos chineses.
A China não ficou quieta e teve retaliação. A imposição foi de 15% sobre produtos norte-americanos e a entrada desses produtos em território da China. Mais do que isso, e isso importa muito aqui para nós, que estamos trabalhando, somos do agronegócio, os chineses chegaram a afirmar que não entraria nada, nem uma grama de produto agrícola norte-americano no território chinês. Então, essas movimentações todas trouxeram o mercado para um momento ainda mais complicado, mais nervoso. E por que eu estou dizendo isso neste momento? Porque isso que eu disse agora, China e Estados Unidos, esses valores que estão sendo negociados pelas duas partes, então, outubro se espera uma conversa melhor entre os seus representantes, isso traz movimentos para o mercado desde já. Principalmente uma certa calmaria. Foi o que nós observamos durante esta última quarta-feira e que estamos observando agora. Impacta tanto nos valores internacionais negociados com soja, com milho, com trigo, lá na Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos, quanto a própria moeda norte-americana, o dólar. É por isso que eu vou mostrar agora como é que vem Chicago, vem se comportando em relação à soja. Pode colocar em tela cheia, vamos saber como é que vem os negócios agora com a oleaginosa. Nós temos soja em Chicago devolvendo os ganhos desta última quarta-feira. Soja em Chicago cai. Posição de setembro vem caindo 6,6 pontos. Negócios a $8,55 mais 6 o bushel. Novembro a posição de maior liquidez, tem o maior número de contratos negociados, $8,65 mais 2 por bushel. Janeiro, $8,79 por bushel. Março de 2020 a $8,92 por bushel. São os negócios que temos agora com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago. E aí você vê o mercado dos Estados Unidos, que é a referência mundial, mas com esse afastamento que segue com a China, o mercado brasileiro segue totalmente deslocado do mercado norte-americano. Estão totalmente descolados os dois mercados. E agora, vou trazer um outro fundamento que é mais importante para a soja aqui no Brasil, neste momento, que é o dólar. Vamos saber como é que vem o dólar comercial. Nós temos o dólar aqui na tela e você vê o dólar vindo na sua sequência de baixa. 0,29% de queda para a moeda norte-americana. Dólar comercial a R$ 4,09, mais 3 neste momento. São os números que eu destaco para dólar aqui no Brasil. E olha, dólar nesta última quarta caía bastante, chegou a registrar a queda de 1,67% nesta última quarta-feira, e podemos dizer que só não caiu mais o dólar no Brasil por conta do recuo nas taxas de juros lá na Argentina, país vizinho, principal parceiro comercial do Brasil no Mercosul. Vou continuar falando a respeito desse assunto, dólar, mercado financeiro, essa conversa um pouco mais amistosa entre China e Estados Unidos, que prometem agora negociações de qualidade ou de alto nível a partir do mês de outubro. Converso sobre esses assuntos com Walter Puga Júnior, que está aqui comigo. Puga, será que agora essa aproximação vai resultar em algum acordo melhor desenhado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, é o que o mercado internacional, e quando eu falo mercado, são os operadores, os investidores, os dirigentes de grandes bancos em todo o mundo aguardam um acordo comercial que estabeleça aí uma calmaria definitiva nesse mercado para que as projeções tenham alguma, vamos dizer, alguma assertividade, né? O fato é que a todo momento nós temos, é muito familiar para nós, alguma surpresa do presidente Donald Trump, né? Mas a perspectiva é muito boa. Tão boa que há, de certo modo, uma continuidade da queda do dólar frente ao real e há um avanço nas bolsas lá fora. Nós falamos sobre isso já já. Neste momento, o dólar não cai tanto, né? O dólar cai para R$ 4,09 mais 19, a baixa agora é de 0,29%. Mas vale lembrar que o dólar já caiu muito mais hoje, já chegou a recuar 0,73%. Chegou a ser negociado na faixa de R$ 4,07. Agora, importante notar que toda essa perspectiva de retomada das negociações agora em outubro provoca, lógico, uma reação positiva em todo o mercado de bolsa, né? Não só aqui. Veja, as bolsas em Nova York já abriram em alta com sinal de retomada dessas negociações, né? Os índices acionários em Nova York avançavam nesta quinta-feira, os investidores ampliavam a sua demanda
por risco, né? Ou seja, por comprar papéis de renda variável, assim que foi anunciada essa retomada das negociações. Por volta das 11 horas da manhã agora, eu acompanhava, Fabiano, o índice Dow Jones, que é referência para o mercado americano, já operava com ganhos de 1,70%, né? Já passava de 26.800 pontos. O índice Standard & Poor's 500 subia quase 1,5%. Eu tenho aqui Nasdaq também em alta de 1,84%, isso agora há pouco. Ou seja, havia já na madrugada um movimento positivo na Ásia, as bolsas vinham em alta, na Europa também e nos Estados Unidos agora. O que se espera é que essas negociações resultem mesmo num acordo um pouco melhor, né? Agora, o que acontece com o nosso índice Bovespa? No esteio do que ocorre lá fora, a nossa bolsa também sobe. Agora já perto de 103 mil pontos. Aliás, já 3.250 pontos, ou seja, a Bolsa Brasileira teve uma forte recuperação. Neste momento, a alta de 1,69%, o índice Bovespa, perto de 103 mil pontos, opera agora a 102.914 pontos. Ou seja, temos recuperação de bolsas fora do Brasil e recuperação da nossa bolsa aqui também, lógico, considerando os principais índices de referência do mercado acionário. A perspectiva é que nós tenhamos aí uma movimentação positiva ainda durante esta semana com esse anúncio da retomada das negociações. Parece pouco, Fabiano, mas o mercado tem um alento ao saber que é possível um acordo mais adiante, já que está evidente que caminhamos para uma recessão na economia mundial, caso a economia, a relação econômica, né, a relação comercial entre as duas maiores economias do mundo continuem nesta situação de tarifação para lá e para cá, dificuldade para compra e venda e também restrições para investimentos de empresas chinesas nos Estados Unidos e vice-versa. Resumindo, o mundo quer calmaria para ajeitar as coisas e caminhar no sentido de equilibrar as contas. Os problemas ocorrem lá fora na Europa, na Ásia e aqui também na América do Sul. Não é diferente na América do Norte. Portanto, vamos aguardar. Mas a expectativa ainda é positiva. É com você. Obrigado, Pulga. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco aqui na Agricultura BR. Pulga deve estar me ouvindo ainda. Pulga, a Maria Tereza, que é de Sinop, no estado do Mato Grosso, mandando mensagem aqui para as nossas mídias sociais. Eu pedi para colocar o WhatsApp. O WhatsApp é sempre a maneira mais rápida de colocar. Coloque aí na tela, por favor, o número. Está aí 67 996562266. E olha só, Maria Tereza está perguntando o seguinte: com essa situação, de novo, de ter uma aproximação entre Estados Unidos e China, o que isso pode impactar para a soja? É importante lembrar, eu creio que ela está falando a respeito das negociações da campanha 2019-2020, porque soja tivemos aí essa preparação para a safra com muitas aquisições de insumos com dólar, às vezes numa situação patamares mais altos. A questão é que mesmo agora com o dólar cedendo um pouco, a comercialização, a negociação da nova safra tem andado e com muita velocidade. A última semana ela foi marcada por um destravamento muito forte das negociações com soja para as vendas para a safra nova brasileira, que nem foi plantada ainda, a partir da campanha 2019-2020. Então, a percepção, e aquilo que a gente já falava antes, né, ela pergunta também aqui se vai voltar a ser a mesma coisa China e Estados Unidos. Vou usar um ditado que se fala no Mato Grosso do Sul também: não se mergulha nunca mais no mesmo rio. Aparentemente, a China tem que retomar mesmo essas negociações com os Estados Unidos. Por outro lado, não tem, como já foi dito até por alguns negociadores chineses, não dá para confiar alimento com os Estados Unidos agora, principalmente com Donald Trump como presidente. Em resumo, o Brasil deve continuar liderando o mercado, mas nós devemos entrar num cenário no qual nós vamos ter aí o Brasil funcionando, né, economicamente, mas dólar mais baixo e outras situações com os Estados Unidos voltando para o mercado de soja, mas ainda estamos distante disso. Já que estamos falando de soja e o tema aqui é dólar e essa situação de China e Estados Unidos, nós temos soja no porto recuando. Soja no porto recua. Você tem aqui os valores nesta quinta-feira a R$ 87,00 a saca de 60 quilos, preço de paridade nos portos de Santos e Paranaguá, de acordo com a apuração dos nossos amigos da Granos Corretora, trazendo aí mais um dia de recuo, 2 dias de queda de dólar. Não seria diferente, é algo que se esperava
inesperada que viesse a acontecer. Entre os argumentos que nós temos para essa safra 2019-2020 é a safra norte-americana. Todos os acompanhamentos mostram uma indefinição total sobre essa safra, principalmente sobre o fator climático dessa temporada 2019-2020, no qual os Estados Unidos devem produzir bem menos soja, na casa de 100 milhões de toneladas. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu falo do mercado de milho e falo também da raça Senepol aqui no Agricultura BR, que volta já. E o Agricultura BR traz em destaque agora o acumulado de vendas de máquinas agrícolas e rodoviárias durante o mês de agosto de 2019. De acordo com os números apresentados pela Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Automotores, foram 4.200 máquinas comercializadas, número que representa uma queda frente ao mesmo período do ano passado, uma queda, inclusive, com uma vertente mais alta, cerca de 17%. O acumulado do ano também traz recuo em relação à venda de máquinas agrícolas no país. E é o que eu mostro agora na tela. Você tem aqui o mês de agosto de 2019, 4.200 unidades comercializadas, recuo de 17,4%. 2019, um total de 27.900 máquinas agrícolas e rodoviárias que foram comercializadas, com queda de 5,8%. E aí, quem está me acompanhando em casa está se perguntando por quê. Os números que a Anfávia divulgou, eles não trazem exatamente os dados. Mas o que nós temos aqui no Agricultura BR, no canal do Boi? Os dados de tomada de crédito para a aquisição de maquinário. Esses dados para aquisição de maquinário mostram, desde o princípio do ano, e eu estive em todas as grandes feiras do país, estive no Rio Grande do Sul, acompanhando a feira de Nome Toque, estive no Paraná também com a feira de Cascavel, estivemos em Ribeirão Preto e assim por diante. O que nós temos neste momento? Tivemos durante todo o ano um recuo nas linhas de crédito, na disposição de recursos. Inclusive, a própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, teve que garantir recursos para a comercialização durante a feira de Ribeirão Preto, porque senão não teríamos condições de fazer aquisição. Então, houve limitação para o crédito agrícola nas suas linhas em relação à aquisição de máquinas, e isso pesa em relação à venda e à comercialização de máquinas, de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira pela Anfávia. O preço de milho segue muito firme internamente no Brasil. Vamos saber como é que vem a comercialização no porto. Preço de paridade nos portos brasileiros é o que eu destaco agora no Agricultura BR. Temos preço em queda no porto. Nesta quinta-feira, recua preço no porto brasileiro. Santos e Paranaguá trazendo a R$ 35,50 a saca de 60 quilos, de acordo com a Agranos Corretora. Eu ressalto um estudo que foi feito aqui pelo Agricultura BR, feito pela nossa própria equipe de pesquisa, mostrando que a última semana, mesmo com a safra mato-grossense toda colhida, uma grande safra no Mato Grosso, mesmo assim, os preços na última semana vinham em alta no estado do Mato Grosso e também no estado do Paraná, que é o segundo maior produtor do país. Vamos ver agora rapidamente como é que vem se comportando o milho na Bolsa de Chicago, referência internacional agora para preço de milho, hoje com alguma recuperação, mas muito próximo à estabilidade. Eu trago aqui a posição de setembro negociada a $3,47 o bushel, ganha um ponto. Dezembro, $3,59 o bushel. Março de 2020, posições no mercado futuro a $3,72 por bushel e maio a $3,81 por bushel. São os negócios que nós temos aqui com milho na Bolsa de Chicago. Você vê a Bolsa de Chicago muito longe daquele piso de $4 o bushel. Esses valores não são muito remuneradores para o produtor rural norte-americano e, claro, influenciam diretamente o fechamento do preço internacional do milho. E aí o milho aqui do Brasil vai ficando muito assediado. O mês de setembro já começa com fortes exportações de milho, assim como encerrou o mês de agosto.
E agora eu mudo de assunto, que eu vou falar de uma atração que está acontecendo aí durante a semana. Nós vamos viajar agora pelo país, nós vamos até Uberlândia, porque nós estamos com uma semana muito especial da raça Senepol. E para falar sobre este assunto, eu recebo aqui Fernanda Mariano, está lá em Minas, é claro, mas participa aqui do Agricultura BR. Fernanda, o que temos na raça Senepol? O que essa semana trouxe, que vai culminar hoje à noite com um grande evento? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiana. É um prazer participar aqui do seu programa, direto do recinto de exposições de Uberlândia, o Camaru. Essa é grande casa para a raça Senepol. A gente está aqui desde segunda-feira com transmissões diariamente, em muitas participações e muitas inserções aqui pelo canal, para mostrar o quanto a raça tem peso, é significativa aqui e para todo o país. Isso é reflexo do que a gente já vem fazendo nas comercializações, na movimentação dos criadores, enfim, uma raça que está de fato fazendo o seu diferencial, se fortalecendo cada vez mais. Para falar então dessa grande realização, de parte então do que vem acontecendo nessa grande feira e significativamente do que acontece agora nesta noite, eu estou com Aloysio Fávaro, sócio do Vanderlei Zucoloto, que são da Central Senepol, que fazem agora, na noite de hoje, uma grande realização, um leilão Central Senepol Reserva, que vai ofertar aí doadoras da mais alta qualidade da raça Senepol. E a gente está falando um pouco dessa raça, a raça que está crescendo e está se demonstrando assim tão forte em todo o país, não é isso mesmo, Aloysio? Com certeza, Fernanda. Primeiramente, é um prazer participar aqui com vocês. Nós trouxemos o que há de melhor. No entanto, que o leilão chama Reserva Central para os Amigos, e no maior encontro da raça Senepol do mundo, que acontece aqui, está acontecendo desde segunda-feira. Nós com diversas inserções, oferecemos diversos produtos da raça, e agora sim vamos levar para o mercado da onde você consegue tirar os produtos que é altamente rentável, como o touro Senepol, que vai fazer a bezerrada precoce, a bezerrada que a pecuária quer. Para isso, Fernanda, nós separamos 55 fêmeas, 180 animais, nós separamos as melhores, com avaliação de carcaça, com avaliação reprodutiva, o que é de melhor para você distribuir no Brasil todo e assim o Brasil ter acesso a essa evolução tecnológica na pecuária e essa evolução para dentro da sua fazenda, com qualquer uma dessas fêmeas que nós vamos ofertar hoje, Fernanda. Um diferencial que a raça de fato está trazendo para o rebanho nacional, é importante a gente destacar essas qualidades. Vemos falar do Senepol tem diferenciado aí a produção e evolução do rebanho, é importante destacar sempre. Com certeza, Fernanda. Uma das principais características seria pelo zero e a adaptabilidade reunida com a rusticidade que o touro Senepol tem habilidade para cobrir uma vacada a campo. Dessa forma, o choque sanguíneo de uma raça taurina com uma zebuína é resultado de precocidade no bezerro. E para fazer esse touro, para fazer esse animal que consegue cobrir a pasto em todas as regiões do país, precisa de uma boa doadora, uma boa mãe, uma linha de genealogia, uma boa linha de genética para você fazer touros que realmente são eficientes, que vai fazer padronização no seu rebanho, eficiência alimentar e também, Fernanda, 100% mocho. Então, algumas das diversas características que nós viemos apresentando durante a semana toda e principal, qualidade e rentabilidade. É o que a gente vai encontrar, é o que a gente encontra aqui nesses pavilhões que estão repletos de animais de alta qualidade e também no evento que acontece logo mais à noite. A gente vai aproveitar a oportunidade até para frisar esse convite, um convite muito importante para quem puder estar aqui em Uberlândia, mas também, principalmente, para assistirem aqui pelas lentes do Canal do Boi. Com certeza, Fernanda. É um prazer estar aqui no canal, tendo o direito de convidar vocês para prestigiar um pouquinho. Bom, tivemos as melhores condições para continuar conversando com a Fernanda, ficamos sem áudio, mas deu para ter aí esse recado importante a respeito desse grande evento que nós temos na noite de hoje aqui da raça Senepol, mas principalmente as características da raça. Coloca aí a data do leilão, é hoje à noite, coloca o horário aí para mim. O pessoal que chegou agora, você vai ter essa oportunidade aqui pelo Canal do Boi. Nossa equipe está com o lote posicionado, pode colocar aí que eu vou falar um pouco a respeito desse grande evento. O leilão de hoje marca aí uma semana de trabalho bastante importante. Por favor, pessoal, pode colocar as imagens do leilão de hoje.
mas marca principalmente um evento no qual traz a raça Cenepol como grande destaque, como grande colocação aqui de racial. Você vê ali fêmeas, vê machos, vê animais mais jovens sendo colocados à disposição, num leilão que traz aí a realização da Central Leilões, mostrando aí o virtual Central Cenepol Reserva. O nome Reserva já fala tudo, são animais realmente de grande qualidade. Na noite de hoje, é claro que aqui, pelo Canal do Boi, quando a gente fala de bons negócios, falamos de Canal do Boi. E são com as imagens do leilão, pode deixar a imagem aí, é com a imagem do leilão de hoje que eu vou encerrando esse bloco. Daqui a pouco eu vou voltar e vou falar a respeito de Mercosul, vou falar também hoje de Fundo Rural. Então, continue conosco, daqui a pouco Agricultura BR de volta aqui com você. E olha, se tem algo que a economia brasileira, e posso dizer internacional, ter comemorado e comentado muito, é que depois de 20 anos de conversas, de negociações, entre outras situações que aconteceram durante essas 2 décadas, Mercosul e a União Europeia assinaram um acordo. É claro que precisa de muita situação ainda, muitos parâmetros para serem acertados, mas ninguém duvida que isso pode ser muito positivo para os países do Mercosul e principalmente para o Brasil. E sobre este assunto, o jornalista Walter Pulga Júnior recebeu nos nossos estúdios em São Paulo uma especialista em direito internacional que comentou o assunto. O Brasil já finaliza aí os detalhes de um acordo, participa desse acordo, que envolve todo o Mercosul e a União Europeia. Para o agronegócio brasileiro, é muito importante que esse acordo seja implementado. Por isso eu tenho aqui ao meu lado Vera Canas, advogada, especialista em comércio internacional, que vai explicar alguns aspectos desse acordo, que é mais do que um acordo de livre comércio. Envolve diferentes aspectos da economia, tanto da União Europeia como do Brasil. Obrigado por ter vindo, Vera. Bom dia, Walter. Bom dia a todos. Eu gostaria que você explicasse, grosso modo, o que é esse acordo de livre comércio, que na verdade não é só livre comércio, né? Como a gente estava falando, ele é um acordo que vai além do livre comércio, ele lida também com questões de diálogo político e de iniciativas de cooperação. Tá? Mas o que interessa aqui para as empresas e o que vai avançar primeiro deve ser realmente o livre comércio. Tá? O livre comércio, a gente está falando não só de redução tarifária mesmo, de entrada, de abertura de mercados por meio de redução de impostos, mas também de redução de barreiras não tarifárias, que seriam, por exemplo, sanitárias e fitossanitárias, que é de grande importância para o agronegócio brasileiro. Que é o que barra, às vezes, a entrada de nossos produtos na Europa. Isso, a abertura de mercado é, sem dúvida, você poder vender não só mais barato, mas você conseguir vender porque você se adequa aos padrões dos europeus. Bom, há vários aspectos nesse acordo, muitos não estão definidos ainda, estão em elaboração, né? São aspectos que ainda passam por uma redação final, mas o acesso a mercados em agricultura foi um dos pontos sensíveis dessa negociação. Por quê? Isso. Antes de mais nada, precisa esclarecer que o texto do acordo, ele ainda não existe. Tá? Ele as negociações já estão fechadas, por isso que teve o anúncio no final de junho. Tá? Então, as negociações estão fechadas, houve uma comemoração e tal. Só que agora o acordo está sendo revisado do ponto de vista técnico e jurídico, até para que uma parte possa mostrar para a outra, olha, é isso mesmo que a gente negociou. Depois ele vai ser assinado pelo Mercosul e pela União Europeia. Depois ele tem que passar por um processo de internalização em cada uma das partes. Isso na União Europeia significa passar pelo Parlamento Europeu e ser aprovado por cada um dos 28 membros da União Europeia. E aqui no Mercosul ele ser aprovado por todos os membros do Mercosul. Aqui no Brasil isso significa ser ratificado. Ou seja, o Congresso tem que aprovar esse acordo. Isso. Quem assina é o presidente da República, depois ele é enviado para o Congresso, e uma vez aprovado no Congresso, o Senado envia para ratificação pelo presidente da República. Agora, você lembrava, pouco antes dessa entrevista, num aspecto diferenciado, que é o Brasil implementará esse acordo antes ainda
de aprovação dos demais membros do Mercosul. Como funciona isso? Isso. Na verdade, o que se fala, puxa, vai ter que ser aprovado por 28 membros da União Europeia, por 4 países aqui no Mercosul, e o Brasil tem até, e outros países também, uma tradição de demorar muito para internalizar tratados internacionais, só que nesse caso, primeiro, grande parte do acordo, que é essa parte que interessa de livre comércio, muito já é aplicado depois de ser aprovado pelo Parlamento Europeu, o que também leva alguns meses ou até 1, 2 anos, mas não são vários anos. Você não precisa esperar que todos os países, Chipre, Letônia, todo mundo efetivamente ratifique na União Europeia. E do lado do Mercosul, teria que, em princípio, passar pelos 4 países do Mercosul, mas o Brasil, nessa intenção de abrir seus mercados e de que o acordo funcione de verdade, demonstrou o interesse em que, se só o Brasil ratificar, que entre em vigor mesmo para o Brasil, ainda que isso gere algum problema no Mercosul demorarem para ratificar. Ou seja, o Brasil vai avançar, independente também dos seus parceiros no Mercosul, Argentina, Paraguai, Uruguai, etc. Isso, surgiu uma preocupação em relação às eleições argentinas, mas o Brasil está firme na intenção de que entre em vigor o quanto antes esse acordo. Agora, para o produtor rural, que nos acompanha agora, o homem do agronegócio, quais são as regiões e quais os produtos que serão beneficiados por esse acordo? É o que o homem do agronegócio espera. O Brasil e a União Europeia abriram grande parte esse acordo tem uma cobertura muito ampla, inclusive no agronegócio, tá? Você tem até uma abertura excepcionalmente grande por parte dos europeus. Eles abriram mais de 80% do seu mercado para os produtos do Mercosul. Os agricultores europeus, como todos sabem, são tradicionalmente muito receosos de abrir seus mercados, porque o agronegócio do Mercosul, em especial do Brasil, é mais competitivo. Então, eles têm medo de perder muito espaço lá, tá? Então, eles sempre se opuseram e por isso que contribuiu bastante para essa negociação demorar 20 anos para resultar nesse acordo, mas a abertura é bastante abrangente, tá? O Mercosul abriu mais de 91% do seu mercado, tá, em fluxo de comércio, e os europeus mais de 80%, mas foi um grande avanço. É importante saber que é um grande avanço por parte dos europeus. Essa abertura ela vem por meio de redução tarifária, algumas imediatas, algumas daqui a uns anos ou em etapas. Tá? Então, essa desgravação, às vezes, ela tem um cronograma, às vezes, ela é imediata. E alguns produtos, que são os produtos mais sensíveis para a União Europeia, houve uma abertura por meio de cotas. Tá? Então, os produtos que são mais sensíveis, por exemplo, a carne bovina, outras carnes, milho, mel, açúcar, esses produtos, os europeus abriram cotas, mas são cotas, muitas vezes, generosas, tá? Ampliadas, muito maiores do que a gente tem. No caso de exportação de carne bovina, você lembrava que nós teríamos aumento nas cotas, você até tem anotações sobre isso. Isso, são 99 mil toneladas de carne carcaça, entre resfriada e fresca, e tem também a cota Hilton, que a gente já tinha, ela foi ampliada também. Tudo isso com redução de impostos e perspectiva de aumento de quantidades para a Europa, é isso? Isso. Então, é importante que se diga, sim, que os europeus abriram bastante seu mercado. Tem produtos que são sensíveis, a gente tem que respeitar isso também, assim como o Mercosul também tem produtos que são mais sensíveis, não só no agronegócio, mas também em bens industriais, e mais, de certa forma, houve sim uma abertura generosa dos dois lados. Bom, vamos lembrar que alguns produtos já são conhecidos, né? Aquele reconhecimento de origem, né? Agora nós temos, você lembrava a cachaça, o queijo canastra, por exemplo, mas nós temos, e já é conhecido, a questão da bebida de champanhe, né? Vinhos, etc. Mas essa lista ainda não saiu, não, Vera? Essa lista não saiu, as listas, como eu disse, o acordo físico, ele ainda não saiu, assim como as listas dos produtos e as preferências tarifárias não saíram ainda. Assim que sair, eu volto aqui e conto um pouco do que tem ali. O que a gente tem são as descrições dos acordos, os resumos que a gente chama, que saiu tanto do lado do Mercosul, e a gente tem um paper do governo brasileiro oficial sobre esse assunto, quanto do lado europeu também tem. A gente até pode comparar, está tudo ali, tudo que foi negociado.
Ou seja, a perspectiva é boa para o agronegócio brasileiro. A perspectiva é boa para o agronegócio brasileiro, mas, claro, você vai ter, por um lado, acesso ao mercado europeu, que a gente está falando de 500 milhão de pessoas com poder aquisitivo para adquirir os produtos brasileiros, mas também a gente vai enfrentar a competição com o produto europeu. Então, é importante que as empresas brasileiras se adequem, né, a essa nova realidade e se modernizem para enfrentar essa concorrência com o produto europeu aqui, no mercado brasileiro, por exemplo, e também que consigam acessar o mercado europeu atendendo aos requisitos de segurança, sanitários, fitossanitários, rastreabilidade, enfim, tem uma série de requisitos que eles impõem por medidas de saúde pública, saúde animal e tal, e que têm que ser cumpridos. E nesse particular das medidas sanitárias e fitossanitárias, o que foi negociado, claro, os padrões são diferentes muitas vezes, tá, mas o que se acordou é haver uma maior transparência nessas regras para que o brasileiro entenda o que ele tem que cumprir para acessar o mercado europeu. Alguma medida de equivalência, por exemplo, alguns estudos tal, que são feitos aqui no Brasil sejam aceitos lá fora e vice-versa. Tá? E, em certa medida, também uma convergência, que seria as partes sentarem, vamos fazer um padrão só para todo mundo e que todo mundo, para ficar mais fácil de cumprir. Então, tem essas várias vertentes do ponto de vista sanitário para derrubar essas barreiras que são, muitas vezes, a principal preocupação do agronegócio. Bom, ainda teremos mais detalhes, e é um tratado sofisticado, né? Um tratado de livre comércio sofisticado, mas uma questão preocupa. Hoje nós temos problemas de crítica no Brasil, crítica a aspectos ambientais. Faz parte desse acordo também o cumprimento de regras ambientais? O meio ambiente entrou sim no acordo. Existe um capítulo sobre desenvolvimento sustentável que fala não só de meio ambiente, mas também fala de preocupação com os trabalhadores, tá? Respeito às normas da OIT, mas mais ligado às regras internacionais. Então, isso que é importante. Os europeus, eles gostam sempre de elevar os padrões para os padrões deles, mas nesse acordo o que ficou acordado é que são respeito aos padrões internacionais. Então, eu acho que isso foi bom até para o Brasil, para o Mercosul. Tá? Então, o meio ambiente entrou, sim, no acordo, respeito ao clima, biodiversidade, às florestas, isso tudo faz parte, o Acordo de Paris, isso faz parte do acordo, sim. Tá? Existe uma discussão que esses assuntos não poderiam ser levados para a solução de controvérsias e tal. Mas ou seja, não podem ser alegações na OMC. Ou questionados dentro do acordo, mas eles são preocupações que a gente pode ser cobrado e vai ser cobrado, sim. Bom, está aí, para você que acompanha o dia a dia aí da negociação, né, agronegócio internacional, as informações, as primeiras informações já digerindo esse tratado de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Durante a nossa programação nos próximos meses, você vai acompanhar, a doutora Vera estará conosco, para detalhar aspectos mais sofisticados, detalhes, né, desse acordo que é muito complexo. Para o Brasil, é um bom acordo. É um bom acordo, ele é bastante robusto, tá? E ele também tem a vantagem de destravar outros, né? Ele é um ótimo cartão de visitas, digamos assim. Então, 2 meses depois de ter fechado o acordo com a União Europeia, a gente fechou agora no final do dia 23 de agosto o acordo com o EFTA, que são os outros países europeus que são associados à União Europeia, né? Que é Noruega, Suíça, Liechtenstein e Islândia. Então, esses países também fecharam um acordo, a negociação foi muito mais rápida, mas são países que aceitam a chancela da União Europeia para fechar acordo também com o Mercosul. É um mercado menor, mas é um mercado bastante rico, digamos assim, com PIB per capita alto para os produtos brasileiros também. Tá aí, você viu o entendimento da especialista em comércio internacional falando a respeito desse acordo entre Mercosul e também União Europeia. Muita polêmica, ainda temos aí um bom período para entrar dentro de parâmetros para tornar, principalmente o produto brasileiro e também dos outros países do Mercosul, competitivos. E olha, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos com mais informações para você. Antes de sair para o intervalo, você acompanha comigo informações que mostram como você ter bezerros de qualidade e impedir qualquer tipo de problema com o seu rebanho. Veja. E nesta última edição 3 do Agricultura BR, nesta quarta-feira, eu recebi em nossos estúdios o deputado estadual Márcio Fernandes
ele que é o presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e que preside também a associação que reúne os presidentes dessas comissões de agricultura de todo o país. Durante a entrevista, ele falou a respeito das atividades da comissão e também como que está sendo desenvolvido o agronegócio no Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste e em todo o país. Confira. Nosso convidado de hoje, deputado estadual Márcio Fernandes, do PMDB do Mato Grosso do Sul, ele que preside a Comissão de Agricultura, Márcio Fernandes, do MDB, vai falar um pouco conosco aqui sobre agronegócio, sobre a atuação no Estado. Um prazer receber o senhor aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos amigos que estão nos assistindo neste momento. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Márcio, vou começar falando contigo a respeito da atuação na Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Você, desde 2006, é deputado estadual e, praticamente dentro desse período, você vem presidindo essa comissão. O que faz essa Comissão de Agricultura na Assembleia Legislativa, que é também como ocorre nas demais, onde acontece nos outros estados? Eu me elegi, Fabiano, em 2006, sou médico veterinário de formação, e desde o meu primeiro ano de mandato, que foi a partir de janeiro de 2007, nós militamos nessa área, nós defendemos essa área que eu acredito, porque eu vivi isso, eu tive formação científica nessa área, eu trabalhei nessa área, eu sou neto de produtor, filho de produtor, então a gente sabe a importância que tem o agronegócio para o estado do Mato Grosso do Sul e para o país. Então, de lá para cá, fui eleito em 2007 o presidente da Comissão da Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira da Assembleia Legislativa. 2007 até os dias de hoje, presido essa comissão importante que todos os projetos ligados ao agronegócio do estado do Mato Grosso do Sul passam obrigatoriamente por esta comissão, para análise desta comissão, que tem outros 4 membros e eu tenho a satisfação de presidir essa comissão. Então a gente tem estudado com cuidado, levantado os assuntos importantes aqui do estado do Mato Grosso do Sul, que sem dúvida avançou muito, O agronegócio é uma potência mundial. O Brasil hoje está muito bem nas mãos da nossa querida ministra, ex-secretária de Estado da Agricultura, ministra Tereza Cristina, que tem feito um belo trabalho pelo agronegócio brasileiro. E aqui no estado não é diferente, nós temos crescido muito, avanços enormes. Antes a gente só ouvia falar no binômio soja-gado, era comum, Mato Grosso do Sul, soja-gado. Hoje há uma diversificação muito grande nessa matriz econômica. A gente tem as 2 maiores fábricas de papel e celulose do mundo instaladas aqui. Esse setor, o setor florestal, o setor sucroenergético no Mato Grosso muito do Sul, forte. Isso ajudou a mexer um pouco com a matriz econômica sul-mato-grossense. Como é que esses projetos que chegam lá na Assembleia Legislativa, como é que eles têm, o que tem chegado por lá, o que a comissão tem visto nesses últimos tempos, nesses últimos anos? Nos últimos anos, grandes avanços, principalmente na área agroindústria. Indústria forte se instalando, com representatividade internacional, como eu disse, as 2 maiores de papel e celulose. Agora, há 2 anos, e já em quase operando, já em fase final de construção, uma de extração de etanol a partir do milho, no município de Maracaju, dos chineses, também, que vai gerar mais de 750 empregos diretos, fora os indiretos. Então, assim, muitas indústrias ligadas ao agronegócio querendo vir para o Mato Grosso do Sul, por ser um estado com a logística muito boa. Terra fértil, clima bom,
Né, o senhor falou agora da questão de Maracaju, os chineses, ali tem investimento, tem uma indústria que está saindo ali, já em breve ela entra em operação. Nós temos alguns arranjos produtivos locais, principalmente o eixo Campo Grande, Três Lagoas, falando da parte florestal. Como que a comissão tem atuado, como que tem ajudado a fazer com que essas iniciativas aconteçam nessas localidades no Mato Grosso do Sul, deputado? A gente tem intermediado muito essas questões. Eu, particularmente, tive a satisfação, na época, de ser o deputado que levou ao conhecimento do então governador André e da secretária, na época, Tereza Cristina, uma indústria de MDF instalada lá no município de Água Clara. Nos procuraram, eu tinha uma atuação muito forte ali em Ribas do Rio Pardo, Água Clara, e chegou ao nosso conhecimento de interesse desse grande grupo, né, de empresários querendo se instalar ali por conta da quantidade de eucalipto plantada, tanto em Ribas quanto em Água Clara. E isso iniciou lá com essa conversa, com as isenções de impostos. O ex-governador tinha essa política de trocar os impostos por empregos, né, e a gente conseguiu intermediar esta grande indústria instalada e funcionando lá no município de Água Clara. Deputado, além disso, o senhor passou a presidir também aí uma situação, né, que envolve, né, as comissões de agricultura das Assembleias Legislativas de vários estados brasileiros. Você preside também essa que é nacional. Como é que funciona essa iniciativa envolvendo outros estados também? Todas as assembleias legislativas do país existe a Comissão da Agricultura, como tem aqui e existe nos outros estados. E existe a Secretaria Nacional da Agricultura, da UNALI, que é a União dos Legislativos, né, englobando todas as comissões. Então, hoje, eu presido essa nacional. É um colegiado de todos os presidentes de Comissão de Agricultura das Assembleias Legislativas do país. Fui eleito em fevereiro, em Brasília, para ocupar esse cargo de destaque nacional, presidindo essa Secretaria Nacional, onde a gente agora discute a agricultura, o agronegócio como um todo, a nível de Brasil. Já tive 3 reuniões com a ministra e os demais deputados, né? São 5 membros dentro dessa comissão, onde cada estado tem a sua reivindicação, cada estado tem o seu segmento para ser discutido. E os deputados estaduais levam até essa comissão os assuntos de interesse dos estados deles, e a gente faz essa relação com o Ministério da Agricultura muito bem e muito bem atendido sempre pela nossa querida ministra Tereza Cristina. Deputado, hoje nós temos no país ainda uma situação, podemos dizer assim, de contenção de investimentos. Os investimentos estão contidos um pouco, há uma economia geral, isso vem do governo federal, para os governos estaduais, municipais, para a iniciativa privada também vive um momento de tentar economizar um pouco. E o agronegócio tem demandas importantes de investimento, demandas de pesquisa, demandas até de comunicação. Nós estamos vivendo um momento no qual muita coisa se fala sobre o setor, sobre o agronegócio de maneira extremamente equivocada. Quais são as necessidades, demandas que nós temos hoje no Mato Grosso do Sul e que têm sido vistas ou que estão sendo defendidas também nesse espectro nacional que o senhor citou há pouco? Aqui tinha uma grande preocupação, que era a pauta principal das 2 primeiras reuniões nossa, enquanto presidente da Secretaria Nacional e também como Comissão da Agricultura junto ao Ministério da Agricultura. A liberação do recurso do FCO, do Fundo do Centro-Oeste. Isso era prioridade absoluta para o nosso estado do Mato Grosso do Sul. Chegou a ficar estancado, lembrando o telespectador em todo o país, Fundo Constitucional de Desenvolvimento Centro-Oeste atende, claro, os estados do Centro-Oeste, ficou suspenso novos contratos. Ficou. Então a gente, nesse período que ele ficou estagnado, não havia recurso liberado para esse financiamento, que é primordial aqui para o Mato Grosso do Sul e para os outros estados do Centro-Oeste, nós focamos realmente na liberação desses recursos. Foram várias idas a Brasília, conversando com a nossa ministra e ela também indo até o ministro Paulo Guedes, informando da importância da liberação antecipada desse recurso aqui para o Centro-Oeste e com muita dedicação, eu diria assim, porque nós fomos várias vezes, várias reuniões, atendendo aqui a pedidos
de sindicatos rurais, dos próprios produtores rurais do Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste, porque os outros deputados, tem 2 colegas deputados do Centro-Oeste dentro da comissão também, da Secretaria Nacional, que também brigavam e solicitavam e reivindicavam lá em Brasília a liberação desse recurso. A gente conseguiu a liberação do FCO há poucos meses, aí já liberado para os produtores do Centro-Oeste. Deputado, eu vou tomar liberdade para perguntar para o senhor, é algo que está sendo discutido ainda em Brasília, que gera um pouco de polêmica, mas pode gerar também situações muito positivas para estados como Mato Grosso do Sul, como Goiás, como Rondônia, entre outros. A possibilidade de estrangeiros fazerem aquisição de terras no Brasil, né, tendo a manutenção de até 75% das terras estarem na mão de brasileiros. Como é que o senhor vê, tá? Como é que o senhor avalia essa situação? Isso pode trazer novos investimentos para o estado do Mato Grosso do Sul e os demais estados que trabalham com agronegócio? Com certeza, né? Isso é fato, onde há essa conversa e já é uma discussão antiga já, né, que a gente ouve no meio do agronegócio. Novos investimentos, sem dúvida nenhuma. Eu diria até que em curto prazo, em questão de meses, abriu o capital estrangeiro, meses já vão vir vários chineses, americanos, enfim, comprando terra aqui para produzir no Brasil. Isso eu não tenho dúvida e isso é assunto debatido, né, tanto nas comissões quanto nos bastidores do agronegócio. Agora, é uma discussão que o Congresso precisa adiantar junto com o Ministério e levar adiante essa discussão, saber até que ponto a gente pode estar abrindo, como é qual tempo para isso, né? Porque é importante a gente também definir a questão de tempo, né? Porque muita gente fala, não, a partir do semestre que vem vai abrir, e depois há uma frustração. Então, é importante essa discussão, principalmente do Congresso com o Ministério da Agricultura. Tá certo, deputado Márcio Fernandes. Quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR e te deixo agora para você dar um recado final aí para o telespectador em todo o Brasil, mas principalmente no seu estado, Mato Grosso do Sul. Eu agradeço, Fabiano, agradeço a toda a equipe do Canal do Boi. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu estou à disposição lá na Assembleia Legislativa para estar discutindo, né, e se tiver algum assunto de interesse que a gente possa estar colaborando, estou sempre à disposição de todos vocês, amigos do meu querido estado Mato Grosso do Sul e também aos amigos dos outros estados que estão nos assistindo. Uma boa tarde a todos. Nós vamos conhecer um pouco agora da melinocultura, que é como se produz mel. Você acompanha agora as informações na reportagem. Meliponicultura. Você já ouviu esse nome? Calma que eu explico. Meliponicultura é a criação de abelhas sem ferrão, onde as colmeias são organizadas em meliponários. Essa caixa com abelhas que você está vendo aí na tela. Esse aqui é um enxame de jataí. Um enxame de jataí possui entre 2.000 a 5.000 abelhas. Nessa parte está localizado os discos de cria, que é onde a rainha faz a postura, e tem esse invólucro de cera em volta para manter a temperatura aquecida. Já nessa parte, elas fazem o depósito de mel e pólen nos potes que elas constroem, que é onde a gente faz a extração desses produtos. Cada jataí produz entre 800 gramas e 1 quilo de mel por ano. Mas quais as técnicas de manejo para a criação dessas abelhas? O fornecimento de alimentação no período de entre-safra, quando elas não têm alimento na natureza ou tem escassez de alimento na natureza, a gente pode fornecer alimentação para elas, para manter o enxame sempre forte. E a gente também faz o fornecimento de cera para elas. Por quê? Para cada 100 gramas de cera que a jataí produz, ela precisa consumir 400 gramas de mel. Então tem um custo energético muito alto a produção de cera. Dessa forma, a gente fornece cera para elas, de forma que facilite elas a produção e a organização do ninho e elas não tenham esse custo energético tão alto. Além disso, a gente tem que ter os cuidados básicos, colocar elas numa caixa aquecida para elas conseguirem manter a temperatura, num meliponário apropriado. A gente pode
pode fazer a plantação de plantas apícolas para ajudar elas no forrageamento, porque as jataís elas têm um raio de ação de 500 metros. Então, se a gente plantar flores apícolas em volta, vai facilitar o trabalho delas. Elas não vão ter que ir tão longe buscar esse alimento. As abelhas sem ferrão possuem mel com umidade maior do que as africanizadas, cerca de 22%. Por isso, alguns cuidados são necessários na hora de extrair e armazenar o alimento. Como tem essa umidade maior, se a gente não fizer o acondicionamento desse mel após a extração da forma correta, essa umidade vai propiciar a proliferação dos micro-organismos. Então, o mel da abelha sem ferrão tem que ser resfriado. Ele é coletado, extraído dos potes, né? Sempre levando em consideração as boas práticas, fazendo todo o procedimento com higiene, e ele é acondicionado ou na geladeira em temperatura resfriada, ou ele pode ser pasteurizado para evitar essa proliferação de micro-organismos. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. E nós trazemos em destaque agora a participação do telespectador no quadro Agricultura BR Responde. Vamos ver quem está participando conosco. Nós temos aqui participação de Bruno Adley, de Buturité, no estado do Ceará. Ele diz o seguinte: olá, quero parabenizar todos os envolvidos na produção desse ótimo programa que traz boas reportagens. Muito obrigado ao Bruno, o pessoal se emocionou aqui no estúdio. Quero mandar o link, aqui está emocionado. Obrigado mesmo pela participação, né? E obrigado mesmo pelo elogio aqui do programa. Reportagens que servem para replicar bons manejos e ideias a serem empregadas. A ideia do Canal do Boi é essa mesmo. Nossos programas todos buscam isso. E ele gostaria de mais informações a respeito do pó de rocha. Ele agradece aqui a participação, Bruno. Ele está comentando aquela reportagem. Se o pessoal tiver a imagem da reportagem que nós fizemos, eu estive em Goiás na semana passada, fui conhecer essa propriedade. Essa propriedade, basicamente, ali você tem no curral, aonde estão confinados os animais. Estavam, porque esses animais já foram para abate, eram 1.630 animais. Foi colocado pó de rocha durante todo o período de confinamento e, com isso, formou fertilizante. Esse fertilizante é para usar na própria fazenda, na área de produção de soja. E aí, realmente, produção de NPK, produção baixa de fertilizante a custo baixo, realmente chama muito atenção, como chamou a atenção do Bruno Adley aqui, que participa conosco, ele que é do estado do Ceará. Bruno, olha só, Bruno e todo mundo que estiver participando conosco, você vai fazer o seguinte: o Bruno já mandou, ele vai receber aqui os contatos do nosso consultor de agronegócios, que é um grande entendedor da utilização do pó de rocha, o João Pedro Cutidia. Você vai receber o número de telefone de contato direto dele e também do Bizão. O Antônio Bizão, ele é o técnico, o engenheiro agrônomo técnico que é responsável pelos fertilizantes nessa fazenda, né? Pela produção aí do pó de rocha e também pela utilização na fazenda. E aí eles vão indicar como fazer isso aí no seu estado. O pó de rocha tem essa característica, ele tem que utilizar fontes locais e é por isso que o custo é mais barato. Então, se você está interessado também, continue mandando mensagem, 67996562266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. Agricultura BR em momentos finais. Vou dar uma olhada agora como é que está em soja Chicago, porque estava despencando. Veja comigo aqui na tela que cai mesmo, mais curto prazo perde 9 pontos e as demais posições vão despencando 12 pontos neste momento. Mais tarde, às 16 horas, eu vou explicar um pouco mais a respeito do que acontece com o mercado de soja de novo em queda forte em Chicago. Dólar comercial está aqui na tela, segue a sua trajetória de queda, agora com recuo de 0,25% a R$ 4,09, mais 4 para a moeda norte-americana. Bom, e com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Você já sabe, volto logo mais às 16 horas na terceira edição. A todos uma ótima tarde e até mais!